Muito bem-vindos. São 7h08, agora vamos começar porque tem bastante conteúdo. Então sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Para los hermanos y hermanas, colegas musicoterapeutas hispanohablantes, muy bienvenidos, bienvenidas. Je pense qu'on a une collègue de Montréal, de Canada, Heidi Hernando. Sois bienvenue aussi. This is John Carpenter. John, Esse é o John. Primeiramente, John é um grande amigo. Ele foi meu colega de turma na NYU lá em 97 e também na Northrop Robbins, na turma do Clive. E quando eu estava para voltar para o Brasil, eu falei, vou te levar para o Brasil. E ele disse, ok, eu vou. E aí ele veio para o Brasil 3 vezes em seguida. Então, o John é um pouco brasileiro. Ele é um pouco do sul também, gaúcho, mas ele é um ótimo cara. Ele é um colega meu que eu admiro muito. E acho que não é a parte mais importante, mas eu acho que, acima de tudo, ele é uma pessoa bem humana. Ele, de fato, se importa com seres humanos, e essa é a maior qualidade do John Carpenter. Ele também é um grande musicoterapeuta, um grande clínico, e eu tenho muito orgulho de tê-lo aqui mais uma vez. Então, mais uma vez agradeço e bem-vindo novamente. Ok, obrigado, André. É um prazer estar aqui. Agradeço pelo convite. E sim, eu me sinto muito privilegiado de ter essa amizade contigo. E é uma das partes legais dessa área, né? Que a musicoterapia não é só um trabalho, né? É um ambiente onde a gente encontra pessoas muito bacanas que pensam como nós, né? E é incrível estar aqui. Bom, eu acho que hoje a gente pode fazer algo bem informal. A gente pode conversar sobre a aplicação dos modos, e é lógico que não dá para a gente passar por tudo, mas eu vou te dar alguns exemplos. Se vocês tiverem perguntas, sugestões, por favor, façam essa pergunta ou, enfim, intervenham. Eu não tenho nada muito formal preparado, eu decidi que a gente pode tocar um pouco. Eu mostro também algumas ideias que eu fui acumulando no decorrer da minha história. Então, quando eu ensino isso para os meus alunos, eu ensino na universidade de Nova York, e um dos cursos que eu dou aula, as matérias são de improvisação clínica avançada, eu ensino no piano e no violão, e nesse curso a gente passa por vários modos, vários estilos. Então a gente faz no piano e no violão. Então, hoje eu estou sem meu teclado porque eu estou em casa, né, mas eu posso explicar de forma que eu acredito que os pianistas também consigam aplicar, e eu vou demonstrando algumas coisas no violão, tá bom? Então, se você tem um violão, pode já tirar aí do armário e vamos tocar, ok? Deixa eu compartilhar algumas coisas aqui no Zoom, rapidamente. E para poder manter tudo bem amigável para os pianistas também, eu achei que a gente poderia, de repente, manter tudo nas teclas brancas apenas. Vocês conseguem ver? Sim, conseguimos. Aqui você vê uma escala de dó maior. E no piano, são só as teclas brancas, né. Então aqui, você está na terceira marca, e as cores diferentes são onde os modos começariam, certo? Então, vamos tocar o dó maior. E no violão isso pode ser, você pode mudar, porque você está, se aqui é o dó maior, eu posso mudar aqui, daí já
vai mudando as tonalidades. Então, vamos passar por isso. Aqui são Dó, Mi, Fá, Sol, Fá, Sol, Lá, e assim vai passando. E eu só vou fazer uma oitava aqui. Então, aqui você tem o Dó e aqui é o Dó. Então, vou tocar bem devagarinho. Dá para você ver meus dedos? C major, right? Dó maior. Bom, a razão pela qual eu começo é que todos os modos estão aqui. Então, às vezes, se o violão não é o seu instrumento principal, pode ser um pouco intimidador, mas acho que o principal é encontrar as notas. E aí o modo tem que se tornar parte da sua personalidade musical para que você possa acessar. Então, com os mesmos posições de dedo, nós podemos começar aqui. E aqui nós vamos começar com o modo dórico. Então, aqui você tem o Dó, e eu vou te mostrar essa escala dórica. Nós temos Lá, Si e Dó. E Ré, desculpa. Então, mantemos isso aqui. Aqui são todos os dedos necessários para que você possa tocar os modos no violão. Então, digamos que a gente começa aqui na escala de Dó maior. Aqui nós temos o modo frígio, né? Bom, deixa eu tocar aqui o dórico. A gente começa nessa nota aqui, bolinha azul. Agora eu começo aqui, e aqui você tem o modo frígio. Se a gente começa por aqui, a gente tem o modo lídio. Certo? E etc, etc. Então, aí a gente vai para o mixolídio, o Si vai fleulócrio, etc. Então, só queria mostrar o quão acessível é. E se você souber o Dó maior nas cordas soltas, também aplica. Independente da nota que você começar, pode ser o modo. E para os pianistas, mantenham em Dó maior, são todas as teclas brancas, para facilitar. Então, começamos com o modo dórico. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, podem interromper. So we'll start with Dorian mode. Então, vamos começar com o modo dórico. Se você está no piano, você começa no Ré, ok? E aqui são só alguns detalhes, quais são como que se forma o modo dórico. Então, é uma tríade menor, né? São só 3 tons, maior, menor e a sétima. Então, os diminutos estão menores e se você pensar dessa forma, as tríades podem ser mais fáceis de lembrar, certo? Então, o que faz com que seja o dórico é a sexta maior, né? Da escala menor. Então, você tem E no modo dórico, a gente aumenta esses 6 graus na escala. Então, quando a gente está improvisando, a gente tem que enfatizar essa nota. Se está nos acordes ou na melodia. Então, aqui eu criei diferentes acordes. Então, quando você está tocando os modos, eu tento ensinar para os alunos não ficarem muito presos e não fazer com que seja tão harmônico, né? Porque não deveria ser tão diatônico, né? Então, você talvez comece com 2
dois acordes apenas, né? Mas eu vou tocar aqui essa escala, aqui basicamente está a posição dos dedos, e vocês podem tocar juntos também se quiserem, ok? Let's try. When I sing, Vamos. Quando eu canto, vocês estão me ouvindo, né? Vocês estão ouvindo a voz do John, certo? Ok, vamos cantar. Com os modos fica mais fácil, porque se você cria, para criar as melodias é mais fácil se você canta. É muito difícil criar uma melodia se você não internaliza esse modo. Às vezes você só acaba tocando um dó maior ou um ré menor, porque você não está enfatizando essa sexta aumentada. Então, eu gosto de mostrar esses modos onde você consiga cantar em conjunto com o tocar, né? Okay. Ok. Agora eu vou tocar algo para você, vou improvisar um pouco essa melodia e eu vou passar por alguns acordes e aí eu vou explicando o que que eu fiz. Mas o meu processo, a melodia é de fato o que está impulsionando os acordes que eu vou tocar. So, what did you notice about the Então, melody? o que que vocês perceberam aqui na melodia que eu cantei? Is it repeatable? Was it repeatable? Dá para repetir? É repetível? People saying anything? I don't know. Alguém está dizendo algo? Não, todo mundo está tímido. Bom, eu acho que é repetível e também bastante diferente, mas também repetível. A gente pode encontrar, tipo, um tema. Isso é super importante, porque no meu processo é que a gente pode criar esse tema e repetir. Isso é importante. Repetir faz com que torne mais confortável para nós terapeutas e a gente pensa num pouco de extensão, uma vez que se sente confortável, né? E aí também mais confortável para o cliente. Então, é importante conseguir fazer algo que seja repetível. E como o André disse, pareceu um pouco estranho, porque nossos ouvidos não estão acostumados a isso. Talvez você ouça um Ré menor, por exemplo, né? Então, o que eu sugiro é que a gente comece com dois acordes, e aí a gente vem e vai um pouco para exemplificar. Você pode explicar o que você tem feito na melodia ou nos acordes? Nos dois, claro. Então, eu estava pensando que eu, eu fiz um aterramento, um grounding, primeiramente, e eu vou tocar aqui a melodia no violão. Agora, você não sabe, você acha que eu estou em Ré menor, porque eu só toco a terça menor, certo?
porque eu não toquei o si naturalmente, mas você ouve dessa forma, mesmo que eu não toquei. It implies D minor. Então a gente tem uma coisa, um si menor implícito. So now once I put the B Então agora, uma vez que eu coloco o si, eu não, agora G major, posso tocar. Não posso mais tocar um sol menor, tem que ser um sol maior, right? So certo? I'm figuring out Então I can hear it because eu também posso ouvir, I'm used to it, you know? porque eu tô acostumado a isso. Então a melodia veio para mim, eu estou construindo de forma que eu quero destacar o si, mas eu não estou pensando de uma forma tão sistemática, porque eu estou ouvindo o modo. Porque eu já fiz isso muito, né? Por isso que eu sugiro criar melodias, Creating melodies, keeping the chords simple, manter os acordes simples na criação de melodias, até que você comece a internalizar isso, né? Ah, quando você começa a fazer isso, você às vezes pode começar a tocar muitos acordes, mas aí você pode acabar num Ré menor ou um Dó maior, por exemplo. Vamos dizer que usando o modo dórico, eu escolho começar com o Dó como a fundamental, e aí eu quero propor um pouco de tensão no quinto grau. Então, eu posso pensar no quinto grau lá como dominante, ou eu tenho que repensar as funções harmônicas e os papéis harmônicos, porque o quinto grau no dórico é menor, né? Então, por exemplo, com esse exemplo, né, eu quero usar o primeiro grau como o Ré, que é menor, e aí o quinto grau, que é o A menor. A gente pode improvisar dessa forma? Sim, podemos, mas depende do que você vai cantar, porque o A menor pode te devolver pro Ré menor, mas se fosse uma dominante seria na terça, né? Mas no dórico, da forma que eu analiso, essa é a minha ideia, logicamente, eu penso no sétimo grau da escala. Então, quando você coloca o 5 se torna mais diatônico, né? Não, porque se a gente decidir usar o primeiro grau, que é o Ré menor, a gente espera que o quinto seja maior. Então, se eu coloco a oitava, que seria o Si menor, não é mais diatônico, né? Bom, se eu uso, por exemplo, o Dó, vou te mostrar aqui de novo. C, D. That's like the anchor. Isso é tipo a âncora. It would work. Ou, com o que você sugeriu, também funcionaria. But it really depends on the melody. Mas depende da melodia, né? Eu estou fazendo com que aquele si trabalhe, né? Funcione. Então, é isso que você deve considerar para manter bastante simples quando você está integrando no começo, né? Então, por que que a gente não tenta? Eu tenho esse exercício aqui na tela, né? Coisas que você talvez queira praticar, né? Formas de praticar. Encontre no violão, por exemplo, uma escala em uma corda apenas, com um dedo. Isso te permite visualizar as etapas visualmente, passo a passo. Então, assim, quando você canta, ajuda, porque daí muitas vezes, quando a gente começa a cantar, talvez você já vivenciou isso, mas quando chegou ao si, talvez você acabou deslizando, né? Porque você ouviria um si. Então, o que eu faria normalmente é que quando você vai cantar aquela sexta
aumentada, você quase que destaca um pouquinho esse dó, né? E eu posso mandar isso depois para o André, ele pode encaminhar para todo mundo, né? Então, deixa eu encontrar 2 acordes e vamos pedir alguns voluntários para cantar comigo. Quem vai se juntar a mim? Todo mundo pode fazer, mas eu só não sei como organizar, talvez. Quem sabe a gente começa com 2 voluntários. E aí a gente, ou 3 pessoas talvez. E uma pessoa pode cantar, e quando essa pessoa terminar, a segunda pessoa entra. Mas a segunda pessoa tem que ter algum elemento do que a outra pessoa acabou de falar. E aí, quando aquela pessoa termina, a próxima pessoa entra. Faz sentido? Primeiro, vamos pegar 3 voluntários. Do, ti, do, 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 ri, no, 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 no. And when you're ready, pass it on to the next person. Carol, Quando estiver pronto, passa para a próxima. Nice, very beautiful, very nice. Lindo, muito lindo. Muito obrigado por isso. Foi ótimo, foi uma ótima experiência. Então, começamos tocando 2 acordes, eu vou explicar isso. E aí, enquanto vocês cantavam, eu conseguia ouvir um pouco o formato, e aí eu conseguia movimentar um pouco. E aí entrava na parte de um acorde invertido, mas basicamente eu me firmei para poder te ancorar. I wanted Então, to. para te dar uma base, uma âncora, eu quis te enfatizar um pouco a batida, né? Eu fiz bastante do acorde diminuto, então isso seria como o 6º grau do modo dórico. Então, seria um si diminuto. Então, si, fá, lá e ré. Mas aonde que esse acorde quer chegar? Para onde está indo? Onde quer chegar? Tem alguns lugares, né, possíveis. Aqui, você vai para o 7º grau, que seria o dó, para voltar. Ou eu posso fazer quando a Marina estava cantando, talvez a gente se perdeu em algum momento, e aí eu queria te dar de novo o acorde do dó para que ela pudesse voltar para casa, né? Através do ré. E quando a Carol cantava, em vez de tocar o si diminuto,
eu toquei o Sol maior com o Si na base, para dar mais uma sonoridade de maior, porque a forma que você cantava era muito poderosa, muito uma voz bem majestosa. Então, foi assim que eu interpretei, né? Eu começava assim. Esse seria o Si diminuto. Mas agora, o que está acontecendo é, pensamos, quando eu fiz o Si diminuto, você ouviu e cantou. Mas aí eu vim para cá e você está esperando que chegue de novo, né? Que a gente está criando essa forma. Mas aí mantive o Si na base e aí fui no Sol maior com o Si na base. E aí esse Si me levou pro acorde de Dó maior e depois pro Ré menor. Faz sentido? Sim? Alguém tem dúvidas ou perguntas ou comentários? See if I get it right. Deixa eu ver se eu entendo corretamente. De certa forma, você pensa numa progressão harmônica como um caminho, pensando na melodia, né? Não necessariamente no o grau da forma que nós pensamos diatonicamente. Então, para mim, por exemplo, fez muito sentido e dó de, do dó diminuto, desculpa, do si diminuto para o dó e depois para o ré. Melhor do que ir do lá menor pro ré. Faz sentido para você? Pensando de uma forma um pouco mais horizontal do que vertical. Esse é um pouco do meu estilo também, eu faço isso. E a forma que a gente pensa no seguinte é que a base seria isso, né? Te leva para casa. Eu posso fazer, por exemplo, de forma que não seja tão linear. Pode ser como invertido. Posso fazer os mesmos acordes. Era o acorde diminuto. Foi Dó, Ré e Fá. Isso, o Si diminuto. Mas aí eu tinha, digamos que eu tivesse o Fá no topo, ao invés disso. E aí eu toco um Dó invertido. Então você está ouvindo isso. Certo? É diferente. Mesmo acorde, só invertido de forma diferente. Então, poderia até mesmo ser um pouco mais como se tivesse um bloco, né? Tipo um bloco. Um acorde bloco, assim. Então, no piano seria um acorde de posição raiz, assim, né? Tipo uma caixa, né? No violão é como uma caixinha, né? Você faz o Ré, desculpa, primeiro acorde, isso, Ré, Sol e daí Dó. E no piano seria a mesma coisa. Você faz o Ré, o Sol, é tipo uma caixinha, né? Ao invés de quando você faz como invertido, um Sol invertido com um Si, um Dó invertido com um Mi no topo. Isso tá sendo útil? Tá sendo legal? Sim, na verdade a gente quer ouvir também de você, John,
quando, na sua opinião, você usa isso com um paciente ou um cliente? Nos ajude a conectar um pouco. Por que que você escolhe usar mais os modos do que as escalas diatônicas? Bom, não tem uma prescrição. É tipo assim, uma vez que esses modos ou estilos se tornam enraizados no seu perfil musical pessoal, o cliente faz algo que inspira o modo dórico, né? Porque tem algo característico nisso que está te dizendo, talvez isso poderia dar mais suporte, né? Se eu uso um dórico ou um lídio. Então, você como músico e o cliente também inspira isso. Porque digamos que eu estou com um paciente, o cliente, ele ou ela está fazendo algo e eu me sinto inspirado e eu sinto que o dórico pode ajudar a apoiar algo. Mas digamos que para você, você vai se inspirar de uma forma diferente, talvez com um lídio. Não quer dizer que é errado ou certo, né? Então, deixa eu só desenhar aqui esses acordes invertidos. O que que eu fiz? Aqui você tem o acorde de Dó maior. Desculpa, só um minutinho. Dá para ver, né? Vocês conseguem ver minha tela? Sim. So this is C major. Então aqui é o Dó maior. Okay. So when you invert it and you Quando você inverte, você coloca a terça aqui na base. Aí agora você tem mais ou menos isso. Aqui você vê o Dó e o Mi na base. Se você vê isso, seria um Dó maior com um Mi na base. Eu posso voltar para o Ré. Porque você vê como que tá a voz, né? Bem bacana, bem linda. here. Aqui. So Então, you see that this você consegue ver que more connected. basicamente parece estar mais conectado. As opposed to Ah, que seria o oposto disso. it's different color, right? Different colors, Uma cor diferente, certo? right? And the other chord that I use a lot E o outro acorde que eu uso muito no modo dórico seria o Sol maior invertido. you might if this is Então, pictures too. talvez vocês possam tirar fotos se vocês quiserem. Fica à vontade, tá bom? Então, aqui você tem o acorde de Sol maior. On the right here, Tem aqui. right? That's the root position chord. E essa é a posição, a raiz, né, do acorde. Então, aqui você tem o Sol na base, mas a gente quer trocar e colocar o Si na base. Mas você poderia manter também uma corda solta, que seria uma forma mais fácil, mas aí não vai ter tanta cor bonita, né, o som. Você poderia ter, por exemplo, o Si, você não toca aqui, aí você, daí você tem tipo o acorde de Sol, né, basicamente. Right? But I like to Mas eu gosto here de mostrar as cores diferentes, né? I'm fretting the notes Aqui inversion. eu estou com os trastes, né? Junto com a inversão. Então, digamos que esse seria o sétimo traste e aqui seria o Si, certo? Correto. E aqui, desse lado, nós temos o Sol, So the X is dead. o X está morto. Então, aqui seria o quinto traste. And this would be the seventh Aí aqui seria o sétimo and this would be the eighth fret. e finalmente o oitavo. And this we don't need. E aqui não precisamos. Aqui His Si, D, Sol, his D, Ré here's a G again. e um Sol de Listen novo. to the difference. Escuta a diferença. I'll play root position G. Vou tocar a posição raiz do Sol e agora invertida. So now I'll play the one that we did the Agora eu vou tocar o que a gente fez com a corda solta, com Si. that works, right? But Funciona, né? Mas assim, it really depends on what's
Depende muito do que está acontecendo, né? Mas é importante que você saiba e conheça as inversões, porque isso pode levar a um trabalho bacana com a voz e um pouco mais de cor no som. Going back to Voltando, então, the other sheet. Yeah. The other thing you can do is you can just outra coisa que dá para fazer também é criar. D, okay? Digamos que você está no Ré, e aí We'll play. Let me show you. Deixa eu te mostrar o que a gente está fazendo, só um minutinho. Pull that chord chart up again. Deixa eu colocar de novo os acordes para mostrar o que eu estou fazendo, né? Let's go back. Vamos voltar e a gente pode. Esse seria uma ótima ideia, na verdade, para praticar o canto também. Então a gente vai manter no Ré, na escala dórica, no modo dórico, desculpa. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. Quinto traste seria o Lá, on the sixth string. num violão de 6 cordas, né? E aí você tem o Ré. Se você toca essas duas notas, Right? So this could be your ostinato. isso pode ser como seu astenate. Right? Very simple. Certo? Bem simples, não tem que pensar muito no acorde. É uma forma de você poder ter as notas e a melodia You're singing. no seu canto. Simplifica. E aí você pode até tocar um acorde de Ré, se você quiser. Mas eu gosto disso, que é a raiz, né? E a outra coisa que dá para fazer é que você poderia tocar uma parte do acorde. Aqui você tem o Ré menor, certo? Digamos que a gente vai tocar somente isso, 3 notas. Now watch. So now I'm playing this, and then Agora eu estou tocando isso e depois adicionando aqui. Ainda estou no Ré menor, mas tem um pouquinho mais de cor, né? Então, estou tocando só 3 cordas. Você ouviu quando eu adicionei o Lá na base? now we can alternate every one. Agora, Whatever. Right? It's still playing just one chord. então ainda estou tocando um acorde apenas. Acho que muitas vezes, especialmente quem toca violão, tem a necessidade de tocar sempre o acorde completo. E nem sempre é necessário, né? You play a combination. Ou digamos que você toque uma combinação dos acordes, né? Então podemos voltar para cá, só o Ré menor. I'll play a piece of the chord. Vou tocar uma parte do acorde aqui e aqui, essas duas notas. Deixa eu tocar, vocês ouvem, depois eu mostro. So, first I just Então, primeiro eu só toquei essas duas notas, play the second part of the chord. depois a segunda parte do acorde e aí a parte final do acorde. It doesn't even have to be so scientific.
Nem precisa ser tão científico, só quebra o acorde sem mudar a mão esquerda. Eu estou fazendo staccato. Could be that way. Right? Certo? Então, são coisas diferentes que você pode trabalhar com um acorde apenas. Eu sugiro que você pratique, mantenha bem simples na mão esquerda e trabalhe para criar melodias. Então, tem alguns estudantes que vão trabalhando a melodia, mas às vezes eles não ouvem tão claramente, né? John, posso fazer algo? Claro. Marina, você pode cantar um samba comigo? Eu quero tentar algo aqui. Quero que você ouça com base no exemplo que você acabou de nos dar, ok? Eu vou alternar a base usando a corda Ré, Check, John. ok? Ok? Yeah, very nice. Ok, sim, muito legal. É isso. Dá para você tá pegando alguns elementos do samba ou do bossa nova, enfim, e você está inserindo, né? Então, mas não parecia um pouco diatônico? Ah, não exatamente. É porque é um ritmo rápido, né? É, mas eu usei o si diminuto. Não, eu ouvi, mas para enfatizar mais, a Marina teria que ouvir, teria que cantar muito o ritmo, né? Para poder destacar, né? Com o que você tem aí, dá para usar diferentes estilos, mas você pode pegar qualquer melodia, por exemplo, que a Marina fez antes. Você entendeu? Pegou bem, Marina? Nós temos que cantar um samba modal, né? Então, uma melodia. Digamos que você fez o que você fez. Por exemplo, tenta isso aqui. Oh, it's okay. Wait a second. Okay, so Então, Marina, você pode cantar de volta aquilo? Não toca, não toca, André. Deixa só a Marina cantar. yeah, good. So now you have that melody, right? Sim, então agora você tá com essa melodia e o que o André tocar, tenta encaixar. Try Can I that. play? Yeah. Posso tocar? Sim. Nice, good. So Andre, so on the Legal, muito bom. Então, quando ela tá cantando, talvez você pode ir para aquele acorde diminuto um pouco mais cedo. either Dun, 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 dun. Ok. exactly. Ok. Uma vez que você pode pegar essa melodia e inserir em outras coisas. Mesmo que fosse um funk americano. Param, param, pam. Okay, do it. Ready? What? Pam, param, param, pa, sta, stu, pam, ba, param, pam, pam, ba, e. Pam, param, ba, sta, tum, pam, ba, param, ba, pam, param, ba, dum, pam, ba, param. Right. So we can take components of different Então, a gente pode pegar componentes de estilos diferentes de música e fazer encaixar. Dá certo, né? Ah,
a walking bass jazz type of thing, you know? Como um pouco de uma música meio jazz, assim. Whatever it is. As long as we emphasize that beat, Então, contanto que você enfatiza essa batida, né? A questão é tomar cuidado para não construir tipo uma melodia baseada só na escala diatônica, né? Exato, porque aí é o dó maior ou o ré menor. Bom, é isso. Então, eu sugiro que você mantenha um acompanhamento bem simples. E aí, por exemplo, se o samba ou bossa nova é o estilo, você tenta encaixar, uma vez que você se sentir confortável para cantar. O que a gente fez agora com a Marina. Marina, desculpa. Então, se você encontra a melodia no violão, no piano, você escreve para você enxergar e aí você começa a tocar. Então, seria uma forma. Eu peço para os meus alunos sempre escreverem melodias diferentes e acompanhamentos diferentes. Porque, por exemplo, that's G major, that works, right? isso seria Sol maior, funciona? So now you hear the G chord. Agora você ouve o acorde de Sol. Uma vez que eu toco duas vezes, a ilusão de que talvez vai voltar. Você já começa a esperar aquilo, né? Sorry. Same note I'm singing, it works. Mesma nota que eu estou cantando, funciona, e eu estou tocando o Si diminuto porque está bem perto do Sol maior. So once you have that Então, uma vez que você tem aquela melodia que nós fizemos com a Marina e com o André, then you can aí a gente consegue sculpt when you're doing esculpir, né? Quando está fazendo uma escultura, você consegue esculpir para encaixar nesses dois acordes, e daí você diz, olha, qual acorde pode substituir aquele acorde de sol? Então a gente sabe que o Si diminuto funciona, certo? what else that has a O beat? que mais que tem um Si? E minor, but you gotta get out of O Mi menor, mas aí você tem que sair rapidamente, porque aí quase que te leva para outro lugar, né? I didn't stay there too long. Eu não fiquei lá muito tempo, que quase que não pertence, né, àquele lugar. Mas se eu mantenho para acompanhar a melodia como uma passagem para chegar, por exemplo, no dó maior, na base, né? Como Si diminuto, Mi menor, Because it kind of, to me, my ear doesn't really porque hear that. meu ouvido não ouve muito bem aquele acorde, né? Experiment with it. Mas experimentem, joguem, né, com isso. Se divirtam But the key e is vejam, né? Mas a chave é, gotta bring that B out. eu tenho que destacar aquele Si. And then the different chords. E aí os acordes diferentes que podem ser usados, né, para destacar o Si com a voz. E aí você pode até usar um acorde completo, digamos, um Dó maior com sétimo, porque tá no modo, né? That works too. Isso funciona também. Então, faz sentido? Tá sendo útil para vocês? Não consigo enxergar todo mundo, nem ouvir todo mundo. Não sei se está todo mundo acompanhando. Eu acho que está sendo super útil. A gente
é muito acostumado com a escala diatônica, então a gente tem que se acostumar mais com esses padrões melódicos diferentes de cada modo, né? Exato. Quando eu comecei a formação em Northrop Province, eu entrei e eu não ouvia essas coisas, né? Esses elementos, os modos, eu não conseguia escutar, né? E aí eu começava meio que a forçar aquilo, né? Não funcionava. Eu estava tocando os acordes certos, mas não fluía, né? Não tinha esse feeling. E as pessoas aqui são bem acostumadas a me ouvir falar sobre o Paul Nordhoff, eles sabem sobre o Lloyd. Então, ah, eles conhecem o Lídio, né? Eles são bem familiarizados, mas no trabalho clínico, eu diria que nós não estamos muito acostumados a usar os modos, né? No atendimento clínico, porque vocês não estão acostumados a tocar, talvez, né? Então, o que eu sugiro é que também tente encontrar músicas gravadas, como o jazz, tem muitos, né, modos. Eu lembro de ouvir uma música do Miles Davis, o Kind of Blue, mas eu também imaginaria talvez outras, como Caetano Veloso e outros músicos brasileiros incríveis que estão fazendo isso no samba, por exemplo. Bossa Nova, samba, né? Eu não sei se o Dórico tá aí, mas você tem muita dissonância nessas músicas para entender essa função, né? Eu não consideraria modal. Tem muita dissonância, mas também tem muitos acordes diminutos. Então, basicamente, pensando numa progressão harmônica e uma linha de bases, bem parecido com o modelo, o estilo do João Gilberto, mas eu não diria que é modal, mas não é modal, mas tem componentes dos modos que estão sendo aplicados. Então, por exemplo, com o jazz americano, se é que existe, né? É o jazz, não é simplesmente. Mas eu lembro que eu consigo ouvir uma nota cheia, mas tem, tem o whole tone, mas é só uma seção que ele está utilizando. Então, por exemplo, no lídio, talvez você tenha o trítono, e isso é uma coisa que a gente ouve muito no jazz, né? Então, digamos que eu estou improvisando com o meu cliente. E aí, por exemplo, eu estou usando o dó maior da escala diatônica. De repente, eu quero trazer uma cor diferente para aquela experiência. Aí eu posso usar o si diminuto, né? Tão famoso. Assim, dou um pouco de cor, essa nova cor, na minha escala diatônica. Então agora eu me torno mais modal. Pode ser essa mistura, né? Você trouxe um outro ponto agora, né? Com o acorde diminuto, e o Nordhoff falou isso, né? Em um dos livros, ele falou que o acorde diminuto era, de acordo com ele, o acorde mais importante na música, por exemplo. E eu nunca entendia isso até alguns anos atrás, mas é porque aquele acorde diminuto, pelo fato de que qualquer nota pode ser a raiz, e pode modular a um mínimo de quatro notas. E por conta do trítono, você não conhece muito bem qual que é aquela tonalidade. Então, se você usa o acorde de si diminuto, dá para você ir para o lídio, dá para ir para o dórico, dá para ir para qualquer modo. E você pode até mesmo, se for o si diminuto, você pode até ir para o mi bemol maior. Então, isso é um problema? É um problema o quê? É um problema você ter tantas possibilidades assim? Eu acho bom. Não, é ótimo, porque depende do que vem em seguida para determinar, né, o que você vai fazer. Então, muitas vezes o Nordhoff falava sobre whole tone, porque não tinha um centro tonal, e aí, com base no que estava acontecendo, eles seguiam isso, né? Então, com a pentatônica também, então, pode te levar a outras questões, né? Mesmo se você está no dórico, você pode falar, eu vou tocar o sol menor ou
o Ré menor, você pode tocar diferentes coisas com base no seu paciente, né? Então, você poderia talvez ir para qualquer lugar, de fato, né? Porque aqueles acordes estão em todos os modos. E você começou com uma escala de dó maior diatônica, né? Então, tudo era bem previsível e seguro. E aí você abre todo um novo campo de possibilidades. John, eu acho que a gente já chegou ao horário combinado, então vamos abrir agora para as perguntas, porque eu acho que é importante sim que as pessoas interagem. Nós temos muitos alunos, mas também temos terapeutas. Então, gente, fica bem à vontade para fazer qualquer pergunta para o John, ok? Any questions, please, to John? Who have questions? Who have questions? Who have questions? Quem tem perguntas? Eu tenho uma pergunta. Uhul! Vou fazer em português, ok? O André perguntou para o John sobre as relações harmônicas, né? Por exemplo, então em Ré dórico, se a gente faz a quinta, que é o Lá menor, não soa tanto essa relação de dominante tônica por causa do Lá menor. Aí eu fiquei pensando, podemos pensar na relação linear horizontal, como você falou, mas podemos pensar também que no dórico outro acorde faz a função de dominante que não a quinta. Né? Pensarmos no campo harmônico do dórico e pensarmos em quais são dominantes, subdominantes e quais são tônica. Funciona pensar assim? Yeah, I don't think so. Eu acho que não exatamente. Para mim, pessoalmente, porque eu conheço essa função da dominante, né? Eu acho que a sétima funciona dessa forma, porque é a maior, a sétima, e, bom, isso é a minha experiência, né? E parece que puxa, né? Para o dó e ré. Então, se nós vamos usar os acordes, como você está sugerindo, daí talvez meio que vai quase que forçar. É tipo uma variação da diatônica, entende? Faz sentido? Mas é natural pensar dessa forma, porque é assim que a gente raciocina, né? Em vez de só pensar nos tons, né? Ou as notas. Não sei se isso é útil. Sim, Johnny, isso é muito útil. Muito obrigada. Meu prazer. Obrigada pela pergunta. Alguma outra pergunta, gente? Aproveita. Also have a question Bom, eu about também tenho uma outra pergunta sobre a tela que você compartilhou, né? Quando você colocou, por exemplo, o violão com o modo dórico. I'll go back to that. Peraí, deixa eu voltar para aquilo. Você diz aquele exercício que eu compartilhei, né? Isso, mas eu não consigo ver o violão. Você pode subir um pouquinho? Isso. Ok, então você tem ali o dedo 4, depois 1, 2, 4, 1, 3, 4. E aí, não deveria ser o 2 também? Yes. Sim, você tá certa. Eu estava confusa por conta disso. Desculpa, gente. Obrigada por destacarem isso. Foi um erro aqui. Eu fiz isso de propósito para testar se vocês estavam prestando atenção, hein? Muito bom. Obrigada por levantar esse ponto, Marina. Bom, todo mundo entendeu essa questão? Aqui, na verdade, esse 1 deveria estar aqui no 2. Foi um errinho de grafia. Any other questions? Alguma outra pergunta? Bom, deixa eu ver aqui. Já que
as pessoas não estão perguntando, você poderia nos mostrar um outro exemplo para nos dar um pouco mais de cor, talvez usar o frígio. Deixa eu só ver se eu estou entendendo corretamente. Qual que é a diferença com o frígio? Seria a segunda menor. Isso, mas como que você usa essa segunda menor? Só um segundo. Deixa eu compartilhar aqui. Eu tenho isso também. Eu espero que as posições do dedo estejam corretas nessa, desculpa. Bom, com o modo frígio. Vamos começar aqui, né? Esse tá correto. Ufa! Espero que sim, né, Marina? Sim, tá correto. Então, deixa eu tocar aqui no violão a escala. Então, se fosse no piano, seria no terceiro grau da escala de Dó maior. Então, o modo frígio se baseia numa tríade menor. Então, se você pensar no Mi menor, o Fá seria sustenido, correto? Então, certo, né? Então, o Fá seria um sustenido, correto? Então, quando você pega uma escala menor, qualquer escala menor, e você abaixa o segundo grau, aí você chega no frígio. Então, o Mi menor seria como agora eu quero transformar em frígio. Tenho o Mi, Fá, Sol. Bom, independente de qual menor for, né? Então a gente só abaixa esse meio passo, né? Meio etapa. Então aqui está construída em cima da tríade menor, que seria o E menor, o Mi menor. Então no dórico a gente queria destacar a sexta, né? E aqui a gente quer destacar a segunda menor. Oh, sorry. Sounds Spanish in a way, right? Parece meio espanhol, né? Então é interessante porque na música espanhola, uma das principais diferenças é que você tem o sol natural, porque se você fizer aquele flamenco típico, It's in major. tá no maior, na tonalidade maior. Então, o sol é sustenido, mas a gente está tocando o sol natural, e aí o mi maior. Então, nesse caso, a diferença é que é construída em cima das tonalidades maiores. Então, o espanhol vem dessa família, mas tem o sol maior. É um pouco a tonalidade da música árabe ou do Oriente Médio, né? Right? Certo? Com a terça aumentada. Mas no modo frígio, nós temos, desculpa, a segunda menor, né? Então, mesma coisa, a gente cria a melodia e daí a gente vai pensando nos acordes. Então, se a gente, digamos que você quer manter no contexto do estilo, né? Right. So what I don't know if it's Então, não sei se vocês conseguem ouvir de uma forma sincronizada aqui pelo Zoom, né? Tem algumas limitações sonoras. Então, eu queria destacar a segunda menor, que seria o Fá. Então, um maior com sétima. Isso. Então, quando o André tocava,
você tinha esse fraseado bem curto, né? Então não dá para fazer algo muito longo, mas é cíclico, né? Exato. Então a melodia consegue respirar através disso, né? E você estava tocando de uma forma com síncopes, né? Uma sincopada. Então é assim que você vai tocar, né? There's that diminished chord again, right, folks? Você tem um acorde diminuto de novo, né? Sempre funciona, né? Dá certo todas as vezes. John, o Arturo tem uma pergunta, ok? Olá a todos. Bom, eu queria dizer que, infelizmente, eu não cheguei no começo, perdi um pouquinho os primeiros minutos, mas bom, enquanto você explicava todas as diferenças sutis na harmonia, quando você inverteu os acordes ou quando você colocou uma nota adicional em cima do acorde, ainda uma inversão, né? Eu fiquei surpreso em ver como que isso poderia impactar nessa sonoridade, porque eu nunca pensava que uma pequena mudança no som poderia impactar tanto a improvisação. Quando você improvisa, por exemplo, com uma criança que tem autismo, por exemplo, ahm, eu talvez eu estou um pouco perdido e talvez tenha algo que eu não entendi corretamente no contexto, mas, por exemplo, quando eu estou improvisando com uma criança pequena, independente, né, de ter autismo ou outro diagnóstico, eu nunca imaginaria, na minha ignorância, né, que uma pequena mudança, por exemplo, seria útil de fato, né, na atuação clínica, porque eu pensaria que a melodia e o centro da harmonia ou a raiz da harmonia teria o impacto já necessário, mas ao pensar nessas inversões e nessas mudanças tão sutis nas cores desses acordes, de fato, para mim está sendo algo totalmente novo, que eu nunca pensei nisso, né? E eu quero perguntar se você pode esclarecer isso, né? Porque eu nunca tinha pensado sobre isso de fato, né? Será que de fato essas mudanças podem gerar um impacto significativo quando você trabalha com música e crianças pequenas ou com alguém que. Porque algumas dessas mudanças, as pessoas que não estudam música ou nunca estudaram música, às vezes não percebem tanto, né, essas mudanças. Então, não sei se estou fazendo sentido aqui com a minha pergunta, mas gostaria de ouvir de vocês, porque é algo que eu sempre me pergunto, né? Até que ponto o quanto nós precisamos de fato com relação a habilidades musicais, né? Quanto de fato é necessário para que a gente seja muito bom, por exemplo, ah, no trabalho da musicoterapia, por exemplo. E além disso, eu consigo entender, por exemplo, que no piano, por exemplo, no som, quando você faz uma inversão, você consegue ouvir mais claramente quando você muda a coloração do acorde do que quando você usa o violão. E eu me pergunto se é de fato necessário entender esse nível de precisão na cor do acorde quando você está trabalhando de fato clinicamente, improvisando com o paciente. I think it depends on how Acho que depende um pouco de como que o musicoterapeuta entende o papel da música no trabalho, porque para mim é muito importante, mas é a minha opinião, porque quando eu estou trabalhando de forma clínica, eu tenho metas clínicas e tudo mais,
mas eu estou pensando que a minha tarefa é fornecer uma experiência musical que vai ajudar a cliente a aprofundar a sua experiência musicalmente. E às vezes, bom, eu consigo ouvir, mas será que eles ouvem? Não sei de fato, mas eu não tô, quando eu tô tocando, por exemplo, eu não tô tentando mudar o comportamento do meu paciente. Eu só tô tentando dizer que para fornecer aquela experiência, se é um acorde invertido, algo assim, talvez tenha algo que eles façam que inspira para que aquele acorde mude numa direção tonal diferente ou uma tonalidade diferente. Porque se eu quiser fazer uma modulação, sim, pode modular e ir para lá e fazer isso, ok, mas talvez tenha algo importante clinicamente ou indicativo de que aquela modulação precisa fluir um pouquinho, ou seguir um pouquinho. Ou em outros momentos, nós podemos ver que eles podem responder de uma forma mais robusta quando a música está toda na posição raiz. Então, eu não estou usando inversões ou modos só para usar. Eu estou considerando isso dentro de um contexto clínico. E para mim, pessoalmente, eu acho que é importante porque me dá mais possibilidades para fazer as coisas musicalmente, mas essa é a minha opinião. Acho que o primeiro ponto é de fato pensar em como que você ou nós, terapeutas, entendemos o papel da música, porque na musicoterapia músico-centrada, e eu diria que a maioria das pessoas que atuam nessa área diriam que sim, é importante, mas tem outras pessoas que não trabalham dessa forma músico-centrada, e talvez o papel da música é mais um pouquinho mais arbitrário ou complementar, ou algo que talvez busca mudar um comportamento, ao invés de aprofundar a experiência musical do cliente. Então, é uma pergunta mais filosófica, de fato, né? Aonde você está e o que que você busca dessa forma, né? E com o Nordoff Robbins, quando ele pensava na música, nas tonalidades, o André também pode falar sobre isso, mas eu acho que tem uma questão física envolvida. Tem, eu não quero dizer fisiologia, acho que é a física mesmo, né? Algumas coisas que os tons, as tonalidades têm forças diferentes, né? Something that Zucker Kandel used to Algo call que o Zucker Kandel chamava de forças dinâmicas. Então, a relação entre os tons, né? São as forças dinâmicas, né? E o Paul usava isso também. Então, sim, para nós, musicoterapeutas musicocentrados, faz uma grande diferença. É uma experiência completamente diferente que nós estamos promovendo para o nosso cliente, que é um homo musicus, né? Talvez ele não, a gente não espere que os nossos filhos sejam especialistas musicais, ou nossas crianças e pacientes sejam, mas a gente sabe que eles têm um music child, né? E eles são sensíveis à música, então nós fornecemos a experiência mais ampla possível musical, então nós temos que ampliar e variar. Se você trabalha dessa forma, né? E também a questão ocidental, mas os modos não, né? Então, tem uma outra pergunta, Arthur, com relação. Isso está na obra Talks on Music 4, né? Onde o Paul pergunta para os 15 alunos internacionais, ele pergunta: gente, será que vocês estão fornecendo o máximo que vocês podem com relação a experiências musicais para essas crianças? Ah, Vocês estão conseguindo fornecer uma experiência ampla? É uma pergunta que o Paul faz para os alunos refletirem sobre. Então, nós estamos limitando a nossa criança com autismo com um mundo e um sistema musical muito pequeno ou limitado, né? É isso que a gente está ouvindo o Paul perguntar, né? Será que nós somos amplos o suficientes e estamos fornecendo uma variedade de possibilidades para que essas crianças se desenvolvam musicalmente, porque eles têm esse music child? Será que eles conseguem sentir e se desenvolver através de uma variedade
de questões de escalas, sistemas, etc. Com certeza, quando você sabe como tocar a mesma coisa de várias formas diferentes, você consegue, de fato, alcançar uma emoção, e você consegue chegar em maiores possibilidades para alcançar aquela outra pessoa emocionalmente. Então, talvez você tenha um acorde de dó ah, e um ré menor. Você pode tocar aqueles acordes de forma simples, mas você também pode fazer inversões de forma diferente de tocar, né? E assim você pode ter essas habilidades que permitem uma experiência melhor, né? Como você disse, André. Então, quanto mais habilidade você tiver e mais variações você puder fazer, a experiência fica melhor. Ahn, Você consegue fornecer isso para que você possa levar a outra pessoa numa experiência musical, né? I think if you even think about it in like talk therapy, Então, até it's an important question. It's na terapia mais verbal, né? is this necessary? Então, será que isso é But necessário? Faz sentido? Bom, por exemplo, se eu estivesse fazendo uma terapia verbal e o terapeuta não entendesse as sutilezas da linguagem e não entendesse, talvez, digamos que eu fui ser atendido por um terapeuta que não conhecesse bem a língua inglês, ou vocês, por exemplo, né, no português, você voltaria a esse terapeuta? Será que você se sentiria contemplado se eles não entendessem essas nuances? Então, na música é a mesma coisa. Talvez um cliente não responde a alguma coisa que está tocando, mas não quer dizer que você tem que jogar fora. Talvez a gente não está entregando de uma forma que eles consigam entender. Então, a gente consegue adicionar essas variações e fornecer uma experiência empática pura. Então, se a gente pensar numa terapia mais verbal, a pessoa que tem um comando da língua, assim como na música e na musicoterapia, então, Arturo, como você disse, né, você pode fornecer uma gama mais ampla de experiências para o cliente, se é uma musicoterapia, uma terapia verbal, etc. Arturo, muito obrigado. Temos uma pergunta aqui também da Isabela. Isabela? Olá, estão me ouvindo? Uhum. Ótimo. Primeiramente, agradecer o John por essa aula de modo dórico, foi muito bacana. Eu tenho uma pergunta relacionada ao uso desses modos, né? Como que você, John, escolhe, como que você avalia uma criança, por exemplo, né, o seu cliente, quais aspectos que você observa nesse paciente, nesse cliente, para você pensar em um modo ou outro modo. Você vai usar um dórico ou você vai usar um frígio. Você observa algumas características específicas ou humores que o paciente chega, ou chega agitado, ou chega triste. O que você percebe nesse cliente para estar utilizando um modo ou estar utilizando o tonalismo, que funciona isso para você, na sua clínica? Yeah, it's a great question. Ótima pergunta, Isabela. Você não vai gostar da resposta, mas de fato não é uma prescrição. Não tem receita. Então não é sobre tipo, essa criança é autística, então tem autismo, então eu vou tocar o dórico. Ou a criança está tocando dessa forma e vou tocar o dórico. Não, é uma questão de como eu entendo as características do dórico, eu tenho algumas características que eu tenho, com quem eu me relaciono, da forma que eu me relaciono, que são bem diferentes da forma que você se relacionaria com o dórico, né? Então, por exemplo, talvez a criança está tocando xilofone e é diatônico, talvez eles estão tocando em dó maior, mas eles estão numa tonalidade, talvez ele fique enfatizando o si toda hora, né? E talvez eu possa dizer, eu quero usar esse si num acorde diminuto e entrar no dórico. Ou então, por exemplo, a criança, eu não quero que
Bom, eu quero que você entenda que não é uma prescrição, uma receita, mas eu só estou tentando compartilhar alguns exemplos clínicos, né? Então, eu tinha um cliente com quem eu trabalhava, que ele conseguia manter um ritmo básico, mas ele tinha uma dificuldade de sustentar isso por muito tempo, e ela saía um pouco do ritmo. E ela tinha muita dificuldade de sustentar, né, essa interação musical. Então, o ritmo saía, e eu comecei a tocar e improvisar com ela, que tivesse muito bravato, né? Como o frígio e esse estilo mais espanhol, né? Que usasse muito ritmo. Então, os elementos são o que eu estou trabalhando clinicamente. Então, quando eu quero entender o perfil musical de um cliente, eu quero entender quais são as condições musicais, os elementos da música. Como, esse cliente está mais engajado quando a música é rápida e alta. Isso vai informar a forma que eu vou tocar. E com relação à harmonia ou modo, talvez não, nem tanto, mas eu acho que se eles estão tocando algo, fazendo algo, eu então me inspiro para conseguir tocar, por exemplo, o frígio. Aí eu começo a tocar e daí talvez eles param de interagir. E aí eu percebo, olha, não tá legal. E aí eu mudo para alguma outra coisa. Ou talvez eu possa manter um pouco da mesma ideia, um pouco da mesma melodia e tocar talvez numa tonalidade maior. Então, por isso que eu acho que quando a gente trabalha numa abordagem músico-centrada, mais humanista, um dos grandes desafios é que não tem uma receita. Se a gente estivesse trabalhando com uma musicoterapia neurológica ou mais comportamental, aí sim a gente consegue fazer mais protocolos, né? Quando a criança fizer isso, toca isso, né? Mas nós não estamos trabalhando tanto nas capacidades de relação e sim mais na parte de comportamento. Mas nessa abordagem mais humanista, músico-centrada, a gente está buscando trabalhar no momento, né? Então é como se eu e você, Isabela, tivéssemos uma conversa e eu começo a dizer para você algo e aí você pensa em algo, porque eu disse algo que te lembrou de outra coisa. E aí você fala, isso me lembra de tal momento e tal momento. Então aí aquela conversa vai se aprofundando. Sim, lembro, eu também faria a mesma coisa, etc. Então uma coisa inspira para outra atividade ou outra coisa. Então algo que eu digo em palavras pode te inspirar a relembrar alguma coisa. Não sei se essa é uma boa analogia, né? Mas é basicamente essa a ideia. Faz sentido? Ok, ótimo. Então, são 8h30 e a gente vai ter que, infelizmente, acabar esse encontro tão bacana. Então, cara, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui e compartilhar conosco. Podemos tirar uma foto, Marina? Então, gente, vamos aplaudir o nosso palestrante. Todo mundo abre as câmeras. Ok. One more, please smile. Mais uma pergunta, mais uma foto. Sorrindo, diga em musicoterapia. Say raise six. Fala, sexta aumentada. Pronto, ótimo. Ok, John, muito obrigado mais uma vez. Foi bem legal. Foi um prazer conhecê-los. O André vai me convidar para o Brasil e aí a gente vai fazer pessoalmente, tá bom? E o John paga os custos, né? Paga a passagem, paga as despesas. Bom, obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado, John. Muito Thank you, gentil da sua John. parte. Obrigada. Obrigada, Elizabeth, também. Mais um prazer. Music therapist, music My therapist pleasure. Thank you. and professional translator. So, guys. Tchau, gente. Obrigada. Good Slide night. Thank 22. you. See you. Bye-bye.